Olá, essa é a segunda e última videoaula de probabilidade. Aqui nós veremos probabilidade condicional e distribuição binomial, que são assuntos que não foram vistos no primeiro vídeo. Vamos começar com probabilidade condicional. Para desenvolver a teoria, vamos continuar usando exemplos. Na probabilidade condicional, tem-se a ocorrência de uma condição que altera o espaço amostral envolvido. Vai ficar muito claro no exercício quando ocorre essa condição que vai alterar o espaço amostral. Nem se preocupa. Olha o primeiro exemplo. Lançam-se dois dados comuns e observa-se que a soma das faces voltadas para cima não é 7. Qual é a probabilidade de a soma ser 4? Bom, eu vou listar todos os resultados possíveis. Eram 36. Com essa condição aqui, a soma das faces voltadas para cima não é 7, automaticamente estão eliminados 6 resultados possíveis, que estão embaixo daquela diagonal vermelha. Portanto, eu tenho 30 resultados possíveis. Os resultados favoráveis são aqueles onde a soma dá 4. São 3, que aparecem ali circulados. Portanto, a probabilidade de a soma ser 4 é de 3 em 30, ou 10%. Percebeu? Uma condição altera o meu espaço amostral. Fica bem evidente isso aí no exemplo. Vamos mais um. Numa urna são colocadas esferas numeradas de 1 até 30. O locutor, ao retirar uma delas, anuncia: o número sorteado é múltiplo de 4. Quero saber a probabilidade de um número sorteado ser múltiplo de 3. Ora, inicialmente eram 30 resultados, 30 esferas. Mas quando eu digo o número sorteado é múltiplo de 4, automaticamente eu elimino várias possibilidades. Restam apenas 7, porque existem apenas 7 múltiplos de 4 entre 1 e 30. Eu quero saber a probabilidade do número sorteado ser múltiplo de 3. Então, nessa lista agora de 7 resultados, eu tenho que verificar quantos deles são múltiplos de 3. Apenas o 12 e o 24 vão ser múltiplos de 3. Uma observação: se o número sorteado era múltiplo de 4 e agora tem que ser múltiplo de 3, o único modo de se ocorrer é ele ser múltiplo de 12. Então, 12 e o 24 eram resultados esperados já mesmo. Bom, a probabilidade então de o número ser múltiplo de 3 é de 2 em 7 nesse caso. Outra vez a condição foi alterada com aquela informação ali no meio da questão. Mais um exemplo? Numa comunidade, apenas 30% dos habitantes são mulheres. Durante uma epidemia, 40% delas e 30% dos homens ficaram doentes. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa doente, qual é a probabilidade dele ser homem? Nesse caso aqui, eu tenho uma condição bem clara. Eu escolhi um doente. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou te apresentar aqui um modo bem interessante chamado de diagrama da árvore. Nesse diagrama aqui eu criei uma população inicial para a minha comunidade. Não é necessário que seja 100, mas 100 é um número bem fácil de calcular porcentagens. Por isso eu vou usar 100 na maioria dos casos. Diz o texto que 30% dos habitantes são mulheres. Ora, então mulheres eu tenho 30% de 100, que é 30, e homens 70% de 100, que é 70. 40% das mulheres e 30% dos homens ficaram doentes. Ora, 40% de 30 é 12 e 30% de 70 é 21. Então, os meus resultados possíveis são 33, porque disse que eu selecionei um doente. São 33 doentes que eu tenho. Agora, qual é a probabilidade de ele ser homem? Desses 33 aqui, apenas 21 são homens. Portanto, a probabilidade de ele ser homem é de 21 em 33, ou 7 em 11. Tá bom? Esse modo aqui, conhecido como diagrama da árvore, é muito bom. Ele organiza bem o desenvolvimento da questão. Mais um exemplo desse tipo. Um estudante resolve um teste com questões do tipo verdadeiro e falso. Ele sabe dar a solução correta para 40% das questões. Se ele sabe a resposta, ele acerta. Nos outros casos, decide no cara ou coroa, ou seja, ele chuta quando ele não sabe a resposta. Se uma questão for respondida corretamente, qual é a probabilidade de que ele sabia a resposta desde o início? Certo, vou criar uma quantidade inicial de questões. 100 parece ser um número alto, mas eu digo novamente, é um número fácil de calcular a porcentagem. S eu vou usar para sabe, N para não sabe. Diz o texto que ele sabe a solução correta para 40% das questões. Então, 40% de 100 é 40. Ora, então ele não sabe o resultado para 60% das questões, que é 60. Quando ele sabe o resultado, ele acerta. Então, essas 40 ele vai acertar. Das 60 que ele não sabe o resultado, ele decide no cara ou coroa, ou seja, ele chuta. Ele vai acertar metade das vezes e errar metade das vezes.
É isso que é o esperado. Bom, então ele acerta 30 e erra 30. Diz o texto aqui, ó, se uma questão foi respondida corretamente, quantas questões foram respondidas corretamente? 70. Então, os meus resultados possíveis são 70. Quero saber a probabilidade de que ele sabia a resposta desde o início. Apenas em 40 dessas 70 questões ele sabia a resposta desde o início. Portanto, a probabilidade vai ser 40 em 70, ou 4/7. Tá aí, um outro exemplo da aplicação do diagrama da árvore. Bem tranquilo de utilizar essa metodologia, eu acho bem adequado. Aí está a probabilidade condicional. Agora vamos ver a segunda parte, a distribuição binomial. Eu trago aqui a teoria, não te preocupa, depois eu vou detalhar adequadamente todos os exemplos. Distribuição binomial é a distribuição de probabilidade discreta do número de sucessos numa sequência de n tentativas. Cada tentativa resulta em apenas 2 resultados, sucesso ou fracasso. Chamando de P a probabilidade de sucesso e de Q a probabilidade do fracasso, então a probabilidade de ocorrência de K sucessos em N provas é dada por essa expressão aqui. Vou tentar explicar um pouquinho para ti. Esse C aqui é nosso conhecido, combinação de N, K, K. O que é esse N? N é o número de provas. E K é a quantidade de sucessos nessas provas. P é a probabilidade do sucesso, Q é a probabilidade do fracasso. Outro modo de escrever essa mesma expressão seria usando essa simbologia aqui. Ó. Entre parênteses aqui eu coloquei N em cima e K embaixo. Isso é um número binomial. É a mesma coisa que combinação. Igual, se faz do mesmo modo. Aqui eu leio binomial de N sobre K. E aqui combinação de N, K a K. Representam a mesma coisa. Então é apenas outro modo de escrever para ti, se tu olhar num livro aí, não ficar estranhando. Um exemplo dessa teoria aí. Jogamos uma moeda 5 vezes e eu quero saber a probabilidade de obter exatamente 2 caras. Então, olha só, o meu N vai ser 5. O K vai ser 2, que é a quantidade de caras que eu vou tirar. O P vai ser a probabilidade de sair uma cara, 1/2. O Q vai ser a probabilidade de sair uma coroa, também 1/2. Então, se eu usasse a fórmula, simplesmente ficaria assim. Ó. Combinação de 5, 2/2. Porque eu tenho 5 lançamentos e vou tirar cara em 2 deles, multiplicado por 1/2, que é a chance de sair cara ao quadrado, porque são 2 caras, multiplicado por 1/2, porque é a chance de sair coroa, elevado ao cubo, porque são 3 coroas. Esse resultado aqui vai dar 31,25%. 10 em 32, mesma coisa que 5 em 16, 31,25%. Aqui, então, eu tenho a probabilidade de obter exatamente 2 caras lançando 5 moedas. Eu reconheço que esse modo aqui pareceu meio estranho, meio complicado. Então eu vou te mostrar uma alternativa aqui muito boa para resolver essa questão. Muito boa mesmo. Olha só. Eu quero tirar 2 caras e 3 coroas. É isso que eu quero. Então uma sequência possível seria CC, K, K, K. Mas olha só, não precisa ser nessa ordem. Isso aqui é apenas uma das sequências possíveis. Se fosse nessa ordem, a probabilidade seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1 sobre 32. Porque a chance de ser cara e de ser coroa é sempre 1/2. Bom, não é necessário ser nessa ordem. Eu poderia trocar essas 5 letras de lugar à vontade e sempre teria 2 caras e 3 coroas. Se eu fizer isso, eu tenho aqui uma permutação com repetição, já calculamos isso, eu tenho 10 resultados possíveis. 5 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial, que é o número de modos de embaralhar aquelas 5 letras lá. Então, a probabilidade seria 1 sobre 32 multiplicado por 10, que é o número de maneiras de organizar aquela sequência. Isso vai dar 10 sobre 32, o mesmo resultado anteriormente atingido. Eu também podia pensar assim, eu tenho que tirar 2 caras em 5 lançamentos. Então, eu faço combinação de 5, 2/2. Pode fazer esse cálculo, vai dar 10. Tá? Então, a probabilidade, 1 sobre 32, eu vou multiplicar por 10 e vou obter o resultado que eu obtive agora. Vamos a mais exemplos, para ficar mais claro. Isso é muito importante, essa teoria aqui é muito importante. Exemplo 2. A Mega Sena é uma loteria em que são sorteados 6 números de um total de 60. O apostador escolheu 10 números e eu quero saber a probabilidade de ele acertar apenas 4. Ora, se ele escolheu 10 números e quer acertar 4, sendo sorteado 6, uma sequência no sorteio seria a seguinte.
Acerto o primeiro, acerto o segundo, acerto o terceiro, acerto o quarto e erro os dois últimos. O A significa acertar, o E significa errar. Bom, então eu vou calcular a probabilidade dessa sequência aqui ocorrer. Acertar o primeiro significa que eu vou, na urna, tem 10 bolas que me favorecem em 60 bolas lá dentro. Então a chance de acertar o primeiro é 10 em 60. Depois que eu acertei o primeiro, sobram 9 bolas que me favorecem em 59 bolas lá dentro. Depois 8 em 58, 7 em 57 e agora chegou a hora de errar. Quantas bolas dentro da urna fazem eu errar? 50. E ainda tem lá dentro 56 bolas. E a última eu tenho que errar também. 49 bolas fazem eu errar, num total de 55. Se eu resolvesse isso aqui, eu obteria a probabilidade de acertar os 4 primeiros e errar os 2 últimos. Não é isso que eu quero. Lembra que tu vai ter que embaralhar essas 6 letras. Isso eu posso fazer por combinação ou por permutação com repetição. Se tu quiser utilizar combinação, entenda o seguinte. Tu tem 6 para escolher 4 As. De quantas maneiras tu pode escolher 4 tendo 6 disponíveis? Combinação de 6, 4 a 4. Ou tu faz a permutação com repetição, alguns acham mais simples. 6 fatorial, são 6 letras, dividido por 4 fatorial, multiplicado por 2 fatorial. Se fizer esse cálculo aí, vai dar, e simplificar a expressão, vai dar uma chance em 194,6 a probabilidade de fazer a quadra, acertar 4, tendo jogado 10 números na Mega Sena. Existe uma outra maneira de pensar. Outra maneira de pensar seria o seguinte, imagina que eu tenho 10 bolas que me favorecem e dessas 10, 4 tem que sair. Então, combinação de 10, 4 a 4. Tem 50 bolas que não me favorecem na urna e 2 delas têm que ser sorteadas. Então, eu tenho combinação de 50, 2 a 2. Faço esse produto e divido pelo total de resultados possíveis, que é a combinação de 60, 6 a 6. Esse cálculo aqui dá direto a resposta 1 sobre 194,6. Então, tu pode fazer desse modo ou organizar o pensamento bola a bola sorteada. É o que tu jogar mais conveniente. Eu gosto muito desse de cima, mas muita gente prefere esse de baixo aqui. Em frente, o jogo de general consiste no lançamento de 5 dados, onde sequências especiais devem ser formadas. Tu deve ter jogado general já. Quero saber a probabilidade de obter apenas uma trinca de resultados iguais, como 3, 3, 3, o 2 e o 4, jogando 5 dados. Bom, eu posso resolver essa questão analisando cada dado que eu lançar. Imagina que eu lancei o primeiro dado. O que sair aqui, saiu. Ou seja, não tem nenhum número em especial. Tá? Eu quero que sejam 3 resultados iguais, mas não disse qual o número que tem que repetir. Então, qualquer resultado que saia está bom. Então, a minha chance é 6 em 6. O segundo dado, se eu tenho que formar uma trinca com o primeiro resultado atingido, tem um resultado só que me interessa. Então, 1 em 6. E o terceiro dado, também 1 em 6. Agora, o quarto dado e o quinto dado não podem ser iguais aos anteriores, nem iguais entre si. Então, o quarto dado tem 5 chances em 6 e o quinto dado 4 chances em 6. Essa probabilidade aqui mostraria a chance de obter trinca nos 3 primeiros dados e depois outros 2 dados diferentes. Não precisa ser assim. Eu tenho que te lembrar que a trinca pode ocorrer em quaisquer um dos 5 dados. Portanto, eu vou multiplicar por combinação de 5, 3 a 3. Ou seja, quero selecionar 3, tendo 5 disponíveis. Se eu fizer esse cálculo, eu vou obter 20 sobre 1.296 multiplicado por 10, que é o resultado dessa combinação. Isso vai dar 15,4%. Essa é a chance de tirar uma trinca no jogo de general. Novamente, trata-se de uma distribuição binomial, mas estou te mostrando ela lançamento a lançamento, que eu acho mais simples. Mas não esquece de multiplicar no final pelo embaralhamento dos resultados possíveis. Ok? Esse é o último exemplo que eu tinha selecionado para ti. Eu vou mostrar na próxima tela agora os exercícios e vou pedir para te tentar resolver eles. Importante, eu vou te dar as respostas em seguida. Tenta resolver sem olhar as respostas. E se tu precisar, volta a videoaula até o momento adequado para te ter uma ideia, uma fonte assim de inspiração. Tudo bem? Respostas depois do 3, hein? Para a videoaula agora. Atenção. 1, 2, 3. Estão aí. Agradeço a companhia, espero que tenha ajudado e nos vemos por aí.